Olá a todos, meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a este quarto episódio do Automation Talks. Este podcast, promovido pela Doc Digitizer, tem como objetivo fazer showcase de alguns projetos de transformação digital de referência e, acima de tudo, discutir e falar sobre o futuro. O futuro onde esta tecnologia que nos invade o nosso dia-a-dia vai cada vez aprofundar-se mais e onde o ser humano terá de conviver com robôs, algoritmos, máquinas, sistemas de vários tipos e que, nos casos, nos facilitarão a vida, em outros tantos, nos dificultarão e levantarão desafios enquanto espécie. Para me ajudar neste projeto, tenho sempre comigo o Aníbal e a Raquel, na produção e suporte à edição. E o podcast também estará disponível nas plataformas habituais, Spotify, Google e Apple Podcast, e no canal do YouTube. Portanto, o nosso desafio para o público que nos ouve e que nos vê é que subscrevam os nossos canais para sempre que tivermos um novo episódio a sair, sejam notificados e que, se gostarem dos conteúdos, os divulguem nas vossas redes para que mais e mais pessoas se possam juntar a este projeto. Sem mais demoras, temos hoje o privilégio de ter como convidado o Afonso Essa. E eu passava a palavra ao Aníbal para nos introduzir o nosso convidado. Aníbal. Olá, obrigado, João. Antes de introduzir o nosso convidado, deixa-me só agradecer aos nossos ouvintes e à nossa plataforma que começa a ganhar forma, já começamos a ser uns quantos. Agradecer também aos convidados que tivemos até então que nos têm ajudado a crescer essa mesma plataforma e que estão a dar sucesso aqui ao nosso podcast com muito orgulho e de certeza que teremos mais um convidado de excelência que nos dará aqui uma boa conversa. O Afonso, se me permites tratar-te assim, Afonso, começou por estudar Economia pela Universidade Nova, Business and Economics, de 2005 a 2008, e posteriormente tirou um mestrado em Investment Analysis pela Tinberg University de 2008 a 2009, portanto tirou aqui seguidinho. Paralelamente, ele foi Portfolio Manager da Math Fund Limited, que eu acredito que seja um fundo de investimento, e paralelamente... Dei o nome, né? Exato. Paralelamente temos um académico, portanto, professor adjunto de Finanças na Universidade Nova Business and Economics, portanto, de certeza que deve ter tido uma carreira de sucesso académica que daí a Universidade Nova o ter convidado. Posteriormente, portanto, isto, professor, até desde 2014 até ainda hoje, não é? Portanto, de certeza que vamos aprender aqui muito sobre economia. Mais recentemente, e também aquilo que eu acredito que seja o projeto rainha aqui do Afonso, é co-founder da Razer desde 2015, que é uma empresa onde tem por base obter investimento e dar financiamento às pequenas e médias empresas, ou micro e pequenas empresas, mas isso o Afonso explicará melhor. E sem mais demoras, João, Afonso Essa, para mais um Automation Talks. Afonso, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Espero que esta conversa seja uma conversa bem sumarenta, já que também o teu projeto é um projeto interessantíssimo. E se calhar começava exatamente por aí. Começava por te fazer uma pergunta clichê, que é, tendo um percurso profissional que toca a parte de gestão de fundos de investimento e de docência universitária, porque é que sentiste a necessidade de te lançar na criação de uma empresa e que oportunidade é que tu viste no mercado para que essa empresa seja a Raze? Não sei se estou a pronunciar bem. Está direito. E fala-me um bocadinho que oportunidade viste e qual é a vossa proposta de valor e o que é que vocês trazem de diferente ao mercado. É um bocadinho a gênese deste projeto. Ok, pronto. Na Raze já estamos nisto há alguns anos. A Raze vai completar este ano o seu sexto ano de atividade e a ideia surgiu com outros dois fundadores, o Zé Maria e o António. Começámos a trabalhar nisto por volta de meio de 2013, diria eu. Apesar de depois só termos lançado em final de 2014, início de 2015. E a ideia, basicamente, nessa altura, já foi há bastantes anos, era... Basicamente, estávamos a olhar para o panorama internacional e isto do fintech estava a começar a ganhar
alguma pujança lá fora, principalmente. Nesse segmento de fintech, na indústria como um todo, mais especificamente a parte do alternative lending e de plataformas alternativas de investimento e de financiamento também estava a ganhar algum espaço e, portanto, aí a ideia foi super simples, foi basicamente copiar o que se fazia lá fora e tentar replicar o modelo cá em Portugal, em que a proposta de valor era e continua a ser super clara, que é para as empresas um canal alternativo de financiamento, portanto, para o segmento de mercado em que trabalhamos das micro e pequenas empresas, sermos uma alternativa credível aos bancos, especialmente no que toca à velocidade a que conseguimos dar o financiamento, portanto, tentar ser o mais eficientes possíveis desde o início em que uma empresa contacta connosco até o momento em que tem o dinheiro na conta, tentar reduzir esse tempo o máximo possível. Do lado dos investidores, portanto, de quem financia as empresas, tentar cristalizar aqui uma classe de ativos a que até então não havia hipótese de ter exposição, que era basicamente este segmento micro e pequena empresa portuguesa. Se quiséssemos investir nele não tínhamos qualquer alternativa e basicamente criámos uma alternativa de investimento e, portanto, era um desafio grande aqui, não é? Um marketplace, portanto, quando se lança um marketplace temos que arranjar os dois lados, é a procura e a oferta, não se pode focar só num, mas acho que nos últimos 6 anos temos tido bastante sucesso a criar este mercado. Um desafio em forma de pergunta. O alternative lending é uma área que talvez pressuponha uma literacia financeira, ou pelo menos alguma literacia financeira, para não só subscrever produtos de investimento, mas também escolher uma forma alternativa de os subscrever. Portugal, tendencialmente, é visto como um país com pouca literacia financeira, em que as pessoas maioritariamente investem ou não investem, passivamente colocam as suas poupanças em contas a prazo, não é? E em que o risco e a liquidez do mercado também não é maior. Isto não foi uma dificuldade, aliás, não é uma dificuldade e não foi uma dificuldade no início? Vários desafios na pergunta. Vamos começar pelo mais objetivo e depois ir para a parte mais teórica, chamamos assim. Objetivamente, para a Race, quando começámos, tínhamos aqui um desafio, eu não diria de literacia financeira, mas de confiança. Éramos um novo agente no mercado e, portanto, há uma desconfiança natural face aos novos. Pura e simplesmente. É sempre assim em todos os mercados, indiferente se estamos no mercado financeiro ou se estamos no mercado industrial, é indiferente. Portanto, éramos a nova entidade, há sempre desconfiança face às novas entidades e, portanto, foi preciso ir ganhando essa confiança dos investidores. Em termos de produtos financeiros, os produtos financeiros são sempre difíceis de vender porque a confiança tem que ser criada ao longo do tempo, porque o que dá confiança às pessoas não é eu dizer que sou sério, é o retorno, não é? Tipo, eu dizer que eu sou sério, pouco interessa, não é? O que interessa aqui é que realmente as pessoas vejam a performance e a performance demora tempo a ser construída e não há volta a dar, é um processo difícil de acelerar, acho que é aí a ideia principal. Portanto, sim, foi um desafio a criar a base de investidores. Temos uma base muito grande. Qual dos lados foi mais difícil? Atrair empresas? São desafios são diferentes, eu já posso ir a outras empresas, mas igualmente difíceis. Eu não diria que há um mais difícil do que outro, são igualmente difíceis por perspectivas diferentes. Portanto, dos investidores temos um problema de confiança das pessoas terem medo, basicamente. Não diria que é uma questão de literacia financeira, é uma questão de medo, isto. Aversão ao risco e à perda também, mas podemos falar disso mais tarde. Em termos da literacia financeira, só para fechar aqui esse tópico, acho que a frase feita os portugueses têm pouca literacia financeira, é só isso, é uma frase feita. Não, depois de 6 anos a contactarmos de perto com o cliente de retalho, que é o que nós temos, investidores de retalho, as pessoas são super interessadas, na realidade, querem perceber como é que as coisas funcionam, procuram informação. A literacia financeira não é um problema nada fácil de resolver, não é um problema que se resolve. São ótimas as iniciativas em que vamos dar aulas aos miúdos na 4ª classe e no 5º ano e no 6º ano sobre como investir o dinheiro. Claro que sim, isto passa-lhes conceitos muito importantes,
mas a literacia financeira é uma daquelas coisas que só se aprende fazendo. Portanto, eu estar a explicar às pessoas a ideia do juro composto, se as pessoas não têm nenhum investimento financeiro, é um exercício de matemática, tem muito pouco interesse. Não, objetivamente, as pessoas vão se esquecer disso. Agora, se as pessoas tiverem a meter, entre aspas, as mãos na massa, vão ter interesse e vão procurar informação. Portanto, eu diria que isto lá está, é o problema da galinha e do ovo. O que é que vem primeiro? É a literacia financeira e depois os investimentos e depois a literacia financeira. A verdade há de andar aqui um bocadinho mais ou menos no meio. Portanto, quanto mais as pessoas se interessarem por investir, e o interessar por investir, na realidade, é terem disponibilidades financeiras para o fazerem, maior vai ser a literacia financeira. Portanto, eu diria que a nossa literacia financeira em Portugal, em genérico, é baixa, ou baixa comparando com outros países europeus, porque existe uma menor disponibilidade para investir em Portugal do que existem nos nossos países comparáveis. Claro, Portanto, claro. E Afonso, sem te desviar do tema ainda das empresas, deixa-me partilhar que no nosso research que fizemos, uma das páginas que falava de vocês era um blog de contas poupança, contas, não sei se estou a dizer o nome sim, contas certo. poupança, sim. Poupança da SIC, sim. Sim, da SIC. Pronto, em que era interessante porque faz uma comparação muito simples de um investimento que ele fez de, salvo erro, 100 euros, 200 euros, um montante relativamente baixo, numa conta poupança e alternativamente na Raise, e ele explica o processo já depois de algum tempo com vocês, das coisas boas e das limitações que encontrou, e portanto acho que é também interessante, e diz-me tu se esta afirmação é verdadeira, que um dos vossos benefícios será também permitir que as pessoas entrem neste mundo dos investimentos financeiros com um baixo valor. Claro que sim, isso foi uma das propostas de valor, foi sempre, o nosso investimento mínimo são 20 euros, não é? Não, mais democrático do que isto não poderia ser, não é? E portanto existe aqui a possibilidade das pessoas começarem a experimentar, ver se isto é para elas. Atenção, o produto não é para toda a gente, nós não temos essa ilusão de achar que o produto é para toda a gente, não é? É um produto em que existe capital em risco, deve ser encarado numa lógica diversificada, não é um substituto de depósitos a prazo. Okay? Portanto, nem é para ser visto como tal. Portanto, é para ser visto numa lógica de diversificação de investimento, como da mesma maneira que as pessoas deveriam ter fundos de obrigações, que deviam ter fundos de ações, que deviam ter fundos de quaisquer outras classes de ativos que possamos pensar. A Raise é só isso, é só uma exposição a esta classe de ativos que é risco micro e pequenas empresas portuguesas e, portanto, deveria constar do portfólio das pessoas. Só para terminar aqui, o último, tínhamos falado das empresas. As empresas foi igualmente difícil, portanto, existem inúmeras instituições a fazer crédito em Portugal, portanto, nós temos uma concorrência enorme. Há imensos bancos em Portugal a operar, instituições financeiras de crédito, portanto existem muitos players a fazer crédito, não inventámos a roda aqui, no fim do dia isto é só crédito, não tem nada do outro mundo. E portanto foi preciso convencer as empresas de que o nosso processo funcionava, porque é que eu enquanto empresário que estou a ir buscar um crédito, porque é que vou estar a perder tempo a responder à Raise e a fazer o processo da Raise se quando fui ao banco sempre correu bem e sempre me deram o financiamento, ou mais ou menos tempo, e portanto também foi preciso aí ganhar credibilidade junto desses agentes para eles perceberem que quando vinham trabalhar connosco nós realmente lhes entregávamos uma solução que estava feita que era feita para eles e que funcionava também, portanto não me desprezar essa parte. Como é que vocês instanciam isso? Ou seja, qual é a experiência de uma empresa que trabalha com vocês? O investidor acaba por ser mais simples. O investidor é uma experiência digital muito como é que eu posso tentar não utilizar? Vou tentar usar o mínimo de palavras inglesas possíveis, é sempre um desafio. Mas pronto, o investidor é muito inbound, é uma pessoa que chegou à nossa plataforma por referenciação normalmente de amigos ou viu um artigo online ou viu qualquer coisa, interessou-se, veio cá ver. Portanto, é um percurso muito sozinho. Não existe aqui, nós não fazemos, não vamos atrás de investidores, isso não existe. Das empresas é exatamente o contrário. Nas empresas somos muito proativos a falar com empresas, a falar com associações empresariais, a falar com parceiros locais que nos possam ajudar a dar a conhecer às empresas e a credibilizar-nos, porque nós somos um produto puramente digital, que para um investidor é atrativo porque está no seu computador, no seu telefone a fazer. Numa empresa que está à procura de crédito, o crédito não é um assunto
ou a parte financeira nas empresas nunca é um assunto top of mind. É uma coisa que as empresas têm que fazer porque sim, e portanto não ter balcões acaba por ser uma desvantagem, não é? Porque quando eu estou a sair da minha empresa e estou a ir para casa e vejo o balcão do Santander e do BCP e do Novo Banco, etc., esses nomes é que ficam na minha cabeça para quando eu preciso de crédito, preciso de produtos financeiros, e portanto aí temos que ter outras formas de estar mais presentes e de falar com as empresas e deles saberem que a Reis existe. João, sim, força. Dá. Afonso, ia só fazer-te aqui uma pergunta, até porque eu acho que alguma da nossa plateia pode não perceber aqui onde é que a Reis se coloca. E eu, inicialmente, antes de investigar, não tinha clara noção. Nós tentamos perspectivar aqui um pouco o futuro, a nível do que poderá acontecer. Eu acho que neste caso aqui a Reis já é o futuro, porque quer dizer, vocês não são um banco e financiam empresas, também não são a máfia siciliana e não tratam do lixo das empresas. Portanto, aqui a minha questão era onde é que vocês colocam, não é? Ou seja, como é que para uma micro ou uma pequena empresa, como para nós, por exemplo, a Doc Digitizer, porque é que nós haveremos de ir ter com a Reis e não com os bancos? Até porque nós percebemos que de alguma forma as taxas de juros sejam um benefício, mas não é de todo. Não é aí que está a vantagem, não é de todo, não é preço. A vantagem não é preço de todo. Obviamente que o preço depende das situações. Vais haver empresas em que somos mais competitivos, outras em que somos menos competitivos, da mesma forma que se fores falar com diversos bancos, uns vão ser mais competitivos numa altura, outros vão ser mais noutra. Portanto, o preço não é uma de toda variável determinante. Mas onde é que nós, começando pela parte mais estratégica, nós somos uma alternativa ao canal bancário tradicional, ok? E cada vez mais uma alternativa mais consolidada. Portanto, deves ver a Raise como uma, para o empresário, é uma forma de diversificar a sua fonte de financiamento, não é? Portanto, qualquer empresa, por uma questão de, lá está outra vez este palavrão de diversificação, uma questão de diversificação de risco, não deve ser só um parceiro financeiro, não é? Porque imagina que tem ganas na escolha do parceiro financeiro e numa altura de maior aperto esse parceiro financeiro não te consegue dar o apoio necessário, não te cultivaste relação com ninguém, vais ficar em pior situação e, portanto, nós aparecemos muito numa lógica de diversificação das empresas, que é mais um parceiro financeiro com quem trabalham e que é uma alternativa e que lhes responde. Portanto, acima de tudo, a nossa grande vantagem, porque é que um empresário há de vir ter connosco, porque nós somos super rápidos a dar-lhe uma resposta. Enquanto o data point que nós temos aqui é, em média, uma micro ou pequena empresa portuguesa, quando faz um pedido de financiamento, demora em média em Portugal 60 dias a obter esse financiamento, ok? Num processo em que corra tudo bem com a Raise, em que os documentos chegam como deve ser, as interações necessárias que é preciso ter correm como deve ser, estamos a falar de 5 dias e o dinheiro está na conta, portanto é uma diferença grande, ok? E isso permite ter um time to market para determinados setores que precisam desse dinheiro. Imagina, pode ser para crescer, pode ser porque queres fazer uma encomenda e se fizeres a encomenda e pagares agora tens um desconto de 10 ou 15%, claro. Seja porque se pagares, precisas muito de pagar a um fornecedor porque ele está a pedir, na realidade nem tens, mas se lhe fizeres o jeito, ele para a frente vai-te fazer o jeito, seja porque estás a ver que vai haver ali para a frente um pagamento qualquer que não vai correr bem e preferes ter dinheiro agora na tesouraria e ter isso tratado agora e não esperar até daqui a não sei quanto tempo. Portanto, lá está, somos mais um parceiro financeiro e nesse caso somos mais uns a competir pelo crédito neste caso. As pessoas podem colocar aqui na categoria, a Raise na categoria de um fundo de investimento, não é? Mas por vezes as pessoas têm um bocado a ideia de que é um clube exclusivo, não é? Ou seja, que os fundos de investimento do 1 milhão para cima. Aqui é exatamente o contrário, não é? Não, aqui lá está, nós para o lado do investidor, portanto aqui virando outra vez aqui a face, do lado dos investidores é uma plataforma de investimento ao acesso de todos, portanto não temos aqui nenhuma barreira à entrada. Ao acesso de todos não significa que seja para todos, portanto é como tudo, há pessoas que experimentam e gostam, outras que experimentam e não gostam, outras que não gostam só de princípio, outras que gostam depois deixam de gostar e voltam a gostar,
lá está. São muitas pessoas, tudo. já são muitas pessoas, são muitos investidores, são muitos anos. Uns têm boas experiências, outras menos boas, outros têm más experiências, faz parte. Não, o objetivo não é de todo agradar a 100% dos portugueses, porque isso não seria possível. E diz-me uma coisa, falaste um bocadinho na Gênese da Raise, estava aquele movimento que ainda se acentuou agora, ou está-se a acentuar, de fintech e do aparecimento de um conjunto de startups nesta área dos serviços financeiros. E sendo uma indústria altamente regulada, e tivemos também no último episódio tivemos a falar um pouco nisso, e no primeiro também, que tivemos alguém de um banco, portanto já tivemos aqui as perspectivas de ambos os lados. Quão fácil ou difícil é lançar um projeto que tendencialmente entra em colisão com players como os bancos, que são incumbentes daqueles que têm capacidade financeira para competir com ferramentas que tu provavelmente não tinhas na altura, não é? Os bancos veem-vos como uma ameaça ou vocês ainda estão under the radar e eles não se querem chatear muito, querem continuar com a sua caixa calma? Qual é a perspectiva que tens sobre isto? Começar, pronto, tudo o que faças no negócio financeiro, por definição, mais cedo ou mais tarde acaba por ser regulado, okay? Portanto, porque são as regras que nós temos na sociedade, e essa pressão vem dos próprios utilizadores dos serviços financeiros. Portanto, esta ideia de que os reguladores são o mal da fita, que regula porque sim, é uma ideia descabida. Nós podemos discutir regulação e se achamos que é de mais ou de menos, etc. Mas a regulação existe porque há uma pressão da sociedade para que essa regulação exista. Porque as pessoas querem serviços financeiros que são regulados. Se ela vier da sociedade. O problema é, às vezes, os incumbentes usam a regulação de forma a blindar a entrada... Vamos lá, já lá vou. Portanto, a primeira questão é que queria deixar essa nota, que acho que essa ideia de que a regulação aparece do céu porque sim, não é verdade. Portanto, a regulação aparece porque as pessoas, se tu fores vender um serviço financeiro às pessoas, sejam elas particulares ou empresas, e o serviço não for regulado, as pessoas vão achar estranho. E é pior para a empresa que está a vender. Sentir inseguras. E é pior para a empresa que está a vender. Não ser regulada, tipo... como é que eu vou justificar que não sou regulado? Parece logo que estou a aldrabar alguém. Posso meter aqui... acho que vou gerar polémica. As criptomoedas não eram, principalmente no início, não eram propriamente reguladas e a malta alinhou bastante. Sim, mas as criptomoedas, é um caso de buzz mediático como enorme. Se vires a maior criptomoeda do mundo, e não vou dizer o nome para não estar a fazer publicidade, o market cap portanto, o valor de mercado dessa criptomoeda é tipo metade de uma ação que esteja tipo no meio do S&P 500. Portanto, tem imenso buzz, sim, mas em termos de valor transacionado, tipo, para mercados financeiros não passa nada. Tipo, é um nicho de mercado. É tipo, bom para eles, conseguiram imenso buzz, conseguiram pôr toda a gente a falar disto, mas em termos de relevância, not relevant, na realidade. Em termos macro, ok? Mas pronto, isso seria todo um outro programa desse, daria para falarmos 1h30 só sobre isso. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, a Raise, nesse sentido, também é regulada. Nós somos regulados tanto pela CMVM como o Banco de Portugal, em dimensões diferentes. Portanto, a parte do financiamento colaborativo é regulada pela CMVM, a parte dos pagamentos, portanto, os fluxos financeiros são regulados pelo Banco de Portugal. Mas que isto é um entrave normal no setor financeiro. Portanto, há uma barreira natural à entrada se queres prestar serviços financeiros, que é tens que ser compliant com a regulação. E isso é uma defesa para quando te tornas incumbente, quando já lá estás, porque é mais difícil pessoas entrarem, principalmente nesta lógica startup, porque não são negócios que ganhem escala imediatamente. Ou seja, é preciso pôr capital, é preciso dar tempo ao negócio, portanto, não é bem esta startup que um VC gosta de software que, se eu meter dinheiro atrás disto, se a ideia fizer sentido, isto ganha escala rapidamente. Nos serviços financeiros isso não funciona assim. E, portanto, eu diria que esta barreira da regulação para as startups ou para quando queres inovar ao início, diria que má, porque te limita a entrada de capital, limita-te velocidade de crescimento, tem aqui imensas limitações, mas depois
quando estás do outro lado e já tens autorizações, etc., em parte, apesar de teres o desafio da regulação e a regulação ser muito linear, ou seja, uma regulação que é aplicada a um banco e é aplicada também a uma instituição mais pequena, apesar de teres esse desafio, também tens um bocadinho de proteção, não é? Porque isto é um negócio regulado, não vão entrar de repente 1000 empresas a fazer a mesma coisa do que tu. Como é que os bancos olham para nós? Nós temos boas relações com todos os bancos em Portugal, ou que fazem a mesma coisa do que nós. A Reis é uma ideia interessante, mas pequena a comparar com os bancos, não é? Tipo, temos que ter noção do nosso tamanho, mas pronto, estamos a fazer o nosso percurso e a ir ganhando a nossa dimensão, mas diria que não é estamos em pistas diferentes ainda. Ainda, né? Parcerias, ou seja, vocês têm parcerias estabelecidas com algumas organizações financeiras, bancos, algum cross-sell? Temos. Imagina, temos na nossa plataforma, disponibilizamos depósitos a prazo de um banco português. Portanto, que vende depósitos na nossa base. Também temos bancos que participam na Raise enquanto investidores. Portanto, bancos que não têm divisões de crédito em empresas ativas, portanto não têm isso in-house e aproveitam para ter exposição a este mercado via Raise, portanto participam como qualquer investidor. E portanto sim, temos esse género de relação. E os investidodores são, podem ou são fundos não, também? Fundos não temos, não. Seja... Só temos ou particulares ou então bancos. Okay. Há questões legais à volta disso. Portanto, mas é meramente uma questão de compliance, sim, legal. É uma questão legal. Ok. Portanto, ok. Mas isso já agora, dos projetos que tu conheces internacionais que operam na tua área, isso é algo é cada vez mais comum, portanto é cada vez mais comum o que vês neste mercado do alternative lending. O retalho é cada vez menos importante. O que estás a ver é as plataformas que realmente foram capazes de criar exposições a estas classes de ativos. Portanto, tem sido, num mundo em que as taxas de juros estão a zero, existe muita procura institucional por este género de produto. Cá em Portugal, por razões legislativas, é mais difícil esse género de flexibilidade, mas no estrangeiro é o comum, é o grosso do financiamento vem de investidores institucionais, sejam bancos, sejam fundos de pensões, e depois há uma parte ainda de retalho, mas cada vez menos relevante. Ok, boa. E no contexto da crise que vivemos, do Covid, isto certamente fez aqui um reshape da vossa, ou pelo menos da procura ou da oferta que tinham, não sei, diria eu, vais-me dizer melhor. Que tipo de mudanças é que tu sentiste ao nível da procura por estes veículos financeiros e das PMEs no acesso a este tipo de crédito? E vi que no vosso site que tinham o plano de em 2020 distribuírem 50 milhões de euros. Não sei em que ponto é que estão nesse objetivo, se o chegaram a concretizar e se o Covid ajudou ou dificultou a vossa penetração do mercado. O Covid não ajudou ninguém, diria esse é o primeiro ponto. Mas teve desafios, acho que a palavra certa é desafios como todas as outras empresas. Em relação a números, eu tenho algumas restrições, nós somos uma sociedade cotada, não posso comentar números com muito detalhe, mas diria que estamos a ter um ano é atípico. É um ano atípico por várias razões. Do lado dos investidores, vou pela parte mais fácil de responder. Do lado dos investidores, o que tivemos, se quiserem, um comportamento muito parecido com o dos mercados financeiros, pânico grande, as pessoas panicaram, ninguém percebia o que ia ser o mundo pós-Covid, e normalizou. Portanto, eu diria que do lado dos investidores estamos está ok, está tudo como estava, até se calhar até melhor antes do que antes de março. Do lado das empresas, tivemos, como na economia como um todo, tivemos 6 meses perdidos de economia. Portanto, as empresas entraram em modo defensivo em março, ficaram em modo defensivo até ao final do verão. Quando iam sair do modo defensivo, voltámos para o modo defensivo. E o que é que isto faz? Adias projetos de investimento, adias decisões de contratação, adias decisões de comprar softwares, adias tudo. É tudo ajustado para a frente. Quando tudo é ajustado para a frente, a necessidade para crédito diminui automaticamente. Em cima disto, tivemos um programa forte do governo de subsídio com as linhas Covid.
em que basicamente são linhas altamente subsidiadas, que nós aconselhamos todas as empresas a aproveitá-las, porque são realmente boas as linhas, Claro. e portanto isso aí foi uma injeção grande de crédito na economia. Nós conhecemos bem Agora, essas linhas. E agora ficámos, diria que o ano vai ser, para um ano de Covid, vai ser um ano ok, e cá estamos a continuar a crescer e a continuar aqui a navegar a normalização agora do período pós-Covid, ou pós, ou agora não sei bem como é que isto se chama. E vai também ser, acaba por ser um desafio, diria eu, para vocês, porque essas linhas de apoio vão, supostamente, com a famosa já bazuca financeira que vem aí, de certa medida, isso são produtos concorrentes a vocês, ou seja, vai exigir também talvez que se reposicionem. Não diria reposicionar, mas imagina, a bazuca, claro que trará mais capacidade para linhas deste género, apesar da bazuca ser um bocadinho mais para substituir o Portugal 2020 do que tanto estas linhas, mas sim é sempre injeção de dinheiro na economia a circular. Mas lá está, acho que essa coisa que existe muito em Portugal acaba por ser passivo para refinanciar e, portanto, não estamos muito preocupados. Achamos que há um mercado grande. Nós não somos, como disse no início, ainda estamos a fazer o nosso caminho de crescimento da carteira e, portanto, temos espaço. E porquê apenas... Bem, tu tocaste um bocadinho nisso a nível regulamentar, não é? Penso que isso será uma das respostas, mas porquê cingirem-se a Portugal? A pergunta é, cingem-se a Portugal e se sim, porquê? Olha, começámos em Portugal porque queríamos fazer o projeto em Portugal. Foi aqui uma razão um bocadinho sentimental nesse sentido. Razão número 1, sentimental. Queríamos fazer uma coisa deste género em Portugal. Porque somos portugueses, não existe muito mais racional do que isso, ok? A partir daí, o mercado lá está, temos o nosso caminho para fazer. Só saiu, portanto, esta parte do financiamento colaborativo só teve um enquadramento europeu agora, só saiu uma lei europeia sobre o financiamento colaborativo agora, portanto, as leis fazer financiamento colaborativo em Portugal era diferente da Espanha, era diferente da França, era diferente de Itália, portanto, uma incerteza grande aí. E pronto, e acho que nesta fase talvez comecemos a estar preparados para olhar para uma coisa, para uma expansão desse género, mas ainda cautelosos nesse sentido. Da perspectiva de investimento ou de investidores, talvez aí já tenham algum investimento não fora. temos, por razões aí fiscais. Portanto, Okay. lá está. Isto da União Europeia, principalmente no parte financeira, o mercado europeu não é uma realidade. Portanto, existem aqui vários... melhor, falando sobre as coisas abstratamente, sim, sem dúvida nenhuma que se poderia fazer. Depois, nos pequenos detalhes de fiscalidade de cada país e de garantirmos que está tudo 100% compliant, podes arranjar problemas e que para um negócio com pouca escala não são fáceis de resolver e, portanto, precisas ter mais músculo antes de internacionalizar, ok? Isso acaba sempre muito verdade no setor financeiro como um todo. Portanto, para se poder internacionalizar tem que ser uma base já forte, com alguma escala para ter espaço para isso. O que não deixa de ser uma característica interessante vossa, porque se nós olharmos para muitos das fintech que estão a aparecer e que realmente têm tração, a maior parte delas acabam por arranjar como sede fiscal o país que lhes dá mais latitude da operação, né? Vimos na Revolut isso a acontecer. Também o facto de escolherem estar em Portugal é por si só uma característica também que define quem vocês são e o posicionamento que têm, e acho que isso é de valorizar, não é? São produtos diferentes, não é? O Revolut é um produto de pagamentos puro, produto transacional puro. O nosso requer balanço, portanto, requer que as pessoas detenham alguma coisa no limite. Na maior parte dos clientes da Revolut só têm lá coisas temporariamente, portanto, aquilo estar na Lituânia, em Malta ou no UK, eu quero lá saber, porque vou lá ter o dinheiro temporariamente ou nessa lógica, portanto, um bocadinho diferente aí a comparação. E diz-me uma coisa, vocês
começaste a trabalhar no projeto, meio de 2013 começámos no projeto, mas ainda estávamos nos nossos outros trabalhos e saímos em final de 14, início de 15, foi quando começámos a 100%. Portanto, estamos a completar o 6º ano este ano. Portanto, ok. E nesses, certamente durante estes 6 anos, viram muita coisa acontecer no setor em que operam e tiveram muitos desafios, sendo que normalmente quando nós estamos numa startup, aqueles desafios que são os mais complexos são aqueles que temos hoje, né? Mas olhando assim um bocadinho para trás e projetando isto para outros founders que estejam a desenvolver também startups neste setor, quais foram os 2, 3 principais desafios que vocês sentiram que achas que tenham marcado mais este percurso já de 6 anos? Diria talvez três dimensões. Okay? A primeira dimensão, e que eu acho que é menosprezada sempre por toda a gente, a dimensão das vendas, a dimensão comercial, o venderes o teu produto. Normalmente as pessoas acham que tem o melhor produto do mundo, que aquilo vai resolver todos os problemas do mundo, vende-se sozinho, não é? Aquela ideia, vende-se sozinho. E que tens esse primeiro embate do vende-se sozinho, e a segunda coisa é o teu produto pode fazer todo o sentido, mas as pessoas podem não querer pagar por ele. E portanto, como é que consegues... portanto, esta lógica de estratégia comercial, como é que uma pequena empresa que não tem nada não sacrifica a sua estratégia comercial, porque isso é sempre o que as startups fazem todas por definição, é sacrificam a estratégia comercial, quer dizer, pôr o teu produto lá fora e portanto dizes ao primeiro tu não tens que pagar, depois o segundo sabe pelo primeiro que não pagou, portanto também não quer pagar, também quer testar, e isto continua. E vai continuando, e tu vais desenvolvendo e vais pondo features e foram-te pedindo coisas e quando é que quebras o ciclo? Quando é que afinal já é bom para pagar? Porque depois se o teu cliente então é grande, nunca mais ganhas dimensão para isso. As startups à base dos POCs, não é? Que depois nunca conseguem dar o salto, porque nunca venderam o produto. Exatamente. Mas curiosamente também isso é muito alavancado pela estratégia dos próprios investidores, que muitas vezes investem em KPIs que não são relacionados com o negócio, são relacionados com usage. Sim, massa crítica ou dimensão. Usage, sabemos assim. Isso é o que eu digo hoje em dia destes produtos techs todos, a malta tem imensos utentes, clientes eu não sei quantos é que tem. Portanto, têm todos imensos utentes. Agora, clientes pagantes, let's wait and see, não é? E portanto eu diria essa dimensão de vendas, acho que as pessoas menosprezam e continuam a menosprezar, atenção, e em Portugal, mesmo tendo, se quisermos ver, estamos agora a começar a fechar um ciclo de 10 anos disto de startups e continua a haver pouco este foco das vendas, ou seja, que devia ser uma coisa basilar em qualquer empresa que está a começar e para nós, pronto, foi uma aprendizagem, eu estou a dizer isto porque para nós também, ao princípio, não era de todo, se me perguntassem o que é que nós andávamos a pensar, as vendas era tipo uma coisa orgânica que havia de acontecer, tipo, isto há de se vender sozinho, não é? Tipo, lá está. Isso, primeiro. Segundo, a parte de levantar capital. Acho que levantar capital é ninguém te treina para isso, ninguém te pode ensinar isso e pode ser um processo que dá cabo de uma boa ideia. Os sacrifícios que podes ter que fazer, as complicações que podes arranjar e o querer sacrificar tudo por aquela ronda de financiamento que te vai impedir a segunda. E porque aquilo ficou tão complexo, ficou tão mal estruturado que o outro tipo que até poderia entrar numa fase mais tarde olha para aquilo e diz, isto está tão confuso que para o montante que é, tipo, não vale a pena a chatice. Uma vez ligado à venda do produto, não é? Porque se o teu produto for bem vendido, não é? Por isso é que eu comecei pelo primeiro. O primeiro de todos o produto tem que ser monetizável. Eu acho que isso está na minha cabeça hoje em dia. Isso devia estar escrito na pedra para qualquer pessoa que queira começar um negócio. Não ofereçam o vosso produto a ninguém. Tipo, mais vale não o dar. Mais vale não ter ninguém a usá-lo. Mas se o começam a oferecer, é um caminho difícil de fazer esse retrocesso. Pensem-se. E
E tens um. Eu sei que, desculpa estar-te a interromper, epá, eu sei que as pessoas têm na cabeça Sim, exemplos de plataformas tipo o Facebook e o Spotify que demoraram anos a fazer esse reverso, pá, mas nós estamos a falar tipo do 0,0001% das empresas, Claro. de casos super bem sucedidos, o completo tail da distribuição, e tentar replicá-lo na empresa média. E na empresa média que não monetiza, é fácil, o outcome dessa empresa é fechar, é tão simples quanto isso. Certo. Não, e são timings diferentes, alturas diferentes. Se calhar eles também beneficiaram Claro de um que sim, boom sem dúvida. que já não é o que acontecia hoje, né? De um efeito surpresa que já não acontece hoje. Pá, e acima de tudo, também há que dizer que esta noção do nosso KPI de sucesso ser o usage, como tu disseste, e não o dinheiro, pode nos criar uma visão deturpada do sucesso do nosso negócio. À medida que o usage aumenta, nós podemos tender a achar que o nosso negócio está melhor, e na prática pode não acontecer assim. E no fim do dia, quando formos espremer e ver a conta bancária, não é? Ficamos surpreendidos com muitas startups que têm modelos de negócio em que adquirir clientes significa eles estarem a pagar para o cliente estar lá. E isso eu acho que essa tua mensagem é muito importante e toca aqui também. Não, deixa-me só dizer pergunta. o último, o terceiro, que eu acho super importante Diz. e que não, Desculpa. não disse, mas também é muito rápido, que é recursos humanos, ou seja, o ser, acho que o sucesso de qualquer startup depende da equipa de fundadores conseguir rapidamente montar uma equipa à volta deles, ok? Montar uma equipa e haver interesse do mercado em trabalhar naquela empresa, ok? Tipo, aquilo rapidamente deixar de ser, aqui usando linguagem um bocadinho informal, deixar de ser o trabalho de grupo dos fundadores e passar a ser uma empresa, não é? E portanto... Lembras qual foi o primeiro role que vocês contrataram assim, que fossem coisas que vocês faziam, mas que depois passaram a delegar? Lembras qual foi? Sales. Okay. Está sempre lá sim, era onde precisávamos de mais apoio e era onde era preciso começar a profissionalizar ontem. Portanto, foi a primeira, este também foi primeira pessoa. Também foi um dos temas que falámos com o Rui Pedro. Lembras-te, João, que era o basilar nas startups para conseguir dar o salto. Era o recrutamento, o fit. Claro. Teres o fit e teres o pipeline, ou seja, isto é um dos maiores desafios da micro e pequena empresa em Portugal, é um problema de agência, é um problema de marca, que é as pessoas, o negócio até pode ser super interessante, a empresa pode ser super bem sucedida, mas as pessoas não conhecem a ABC Limitada. E entre ir para a ABC Limitada e ir para uma multinacional que eles reconhecem a marca, a escolha é mais ou menos óbvia e, portanto, o trabalhar, por isso é que eu acho que é super importante as empresas trabalharem as suas marcas, trabalharem o seu awareness, as pessoas saberem que aquilo existe, a empresa existir nas redes sociais, etc., porque abre-te uma pool de recrutamento de talento muito maior. Portanto, este problema do talento, isto não é um problema de grande empresa, nas grandes empresas onde este problema é muito mais pequeno. Isto é um problema grande nas micro e pequenas empresas, porque também precisam contratar pessoas e têm que ter estratégias para isso. E as startups beneficiaram bastante deste boom de startups, das pessoas quererem trabalhar em startups, mas também vão ter este desafio agora para a frente, que é deixam de ser startups, muitas delas vão ficar como pequenas empresas, pronto, são empresas interessantes, mas não deixam de ser pequenas empresas e vão ter este desafio de continuidade, não é? Porque startups estão sempre a aparecer e se calhar as pessoas que lá estão já não querem estar naquela, querem estar na mais recente. Certo? E o boom não dura para sempre. E o sexiness do boom, a novidade, não é? Vai acabando. E essa era uma das perguntas. Já nos aproximamos do fim, portanto tenho aqui mais duas perguntas para João, ti. deixa-me só dizer, eu tenho uma pergunta também que gostava muito de fazer, mas continua, Daniel. Então eu vou ser mais rápido a responder. Vou ser mais rápido a responder às perguntas. Não, vamos ter espaço para isso, de certeza. A vantagem do podcast é que a cassete não acaba, não é? Quando olhamos para o panorama de fintechs em Portugal, e tem vários reportes a sair com inúmeras empresas que se assumem nesta área de fintech, quantas é que tu achas, aliás, achas que temos projetos sustentáveis para o futuro e que podemos esperar que estes projetos tenham um exit ou sejam realmente players
que ou rivalizem ou que se fundam com os incumbentes que existem e ligando a estas duas perguntas, para além da Reis, obviamente, que dois projetos é que te surpreenderam nos últimos tempos nesta área? Então, respondendo à primeira, acho que Portugal, como todos os outros países, tem um ecossistema de fintech. Acho que o nosso é super dinâmico, tem existido iniciativas, quer ao nível das empresas, bastante interessantes, em diversos verticais do fintech. Acho que nesse aspecto até temos o Portugal Fintech é uma excelente iniciativa lá com a Fintech House e que juntou toda a gente, etc. Tem imensos méritos o projeto. Agora também devemos olhar para o que se está a passar lá fora. E o que está lá fora, o fintech, eu diria que está cada vez menos novo. Eu diria que o fintech está na sua adolescência, se quisermos ver. Começar a dar aqueles sinais. Quando começa a dar problemas, aqueles né? sinais de maturidade. E o que é que estamos a ver? O que é que estamos a ver lá fora? Estamos a ver consolidações, quer seja de fintechs com fintechs. Estamos a ver bancos a adquirirem na totalidade ou a adquirirem em grande percentagem algumas empresas e, portanto, eu acho que isso é para continuar. Se me perguntarem, vai continuar a existir fintechs independentes que operam sozinhas? Claro que sim. Claro que vai continuar a haver. Acho que essa barreira já foi quebrada e, portanto, acho que os bancos cada vez mais, para ferramentas interessantes, vão estar na predisposição de começar a pôr dentro de casa. Acho que isso é um dado interessante que, pelo menos, que já se passa nos mercados que estão mais à frente do que nós, especialmente no americano e no do Reino Unido. Em relação a nomes em Portugal, vais-me perdoar, mas eu não quero estar a distinguir ninguém para não gerar. Pode não ser em Portugal. Se quiseres lá fora, se for mais fácil. Eu não vou dizer nomes, mas vou dizer áreas, ok? Acho que o que vocês fazem, e não é por me terem convidado, acho que isso é uma área com imenso futuro. Ou seja, acho que há aqui toda uma burocracia e uma passagem para o digital que nunca vai ser feita in-house, vai ser sempre feita com recurso a ferramentas externas que podem passar a ser internalizadas ou não com maior ou maior grau. Acho que as estruturas internas dos incumbentes têm demasiado esforço focado na manutenção da estrutura e que a estrutura, entre aspas, não se parta toda, do que estar a pôr lá plugins novos em cima de coisas que aquilo já está tudo acima e equilibrado, ninguém sabe muito bem como. E acho que há aqui uma parte que eu acho basilar nesta passagem e que casa um bocadinho com o que vocês fazem, que é a parte, mas isto é um assunto de sociedade. Nós hoje em dia estamos a conseguir digitalizar o banco ou digitalizar o mundo financeiro. O banco virtual continua a não ser uma realidade, ou seja, quando eu digo digitalizar, eu digo nos serviços financeiros estamos a conseguir fazer a mesma coisa que os jornais fizeram quando apareceu o iPad. Não sei se vocês se lembram, mas o iPad, há uns anos atrás, quando lias um jornal, aquilo até imitava a página. Tipo, a malta que lá estava achou que era boa ideia. Como o jornal vive no mundo digital, vamos metê-lo no scanner e replicar a experiência. Resultado, os jornais foram à falência no mundo todo. Isso foi a consequência óbvia. No mundo financeiro, ok, existe a regulação, etc. O path que estamos a tomar é um bocadinho esse também, que é, estamos a pegar em processos físicos e a tentar a digitalizá-los. E falamos todos imenso da importância da digitalização, etc. Acho que ainda ninguém, também, pronto, às vezes não há espaço para isso, ninguém deu 2 passos atrás e pensou o que é que deve ser o banco virtual. Ou seja, o que é que são as coisas que realmente funcionam no online e no virtual e que ferramentas é que nós precisamos para isto e quais é que são as coisas que, com a tecnologia que temos hoje em dia, não funcionam. E não vale a pena estarmos a perder tempo a digitalizar processos que vão ficar super burocráticos, que ninguém se vai entender e consequência, vão usar meia dúzia de pessoas, mas que nunca vão ganhar escala. E como não ganham escala, depois não podes manter a estrutura da IT necessária por trás disso, com os updates necessários. Portanto, o produto, utilizando linguagem técnica, foi deprecated antes de começar sequer. Tipo, fizeste o rollout, mas aquilo já foi, já não interessa. E é curioso dizer isso, porque isso é, se calhar, o exemplo mais paradigmático disso, que todos conhecemos, é o MBA, ou seja,
O MBWay, quando apareceu como uma forma muito simplificada de fazer transferências e pagamentos, e os bancos acharam por bem, alguns deles, não, espera, ok, eu já percebi, está aqui um canal, né? Então eu vou colocar este canal ao lado dos 50 mil funcionalidades que eu tenho na minha app bancária e vou dizer assim, não, se queres usar o canal simples, pagas. Se queres vir aqui e levar com todo o cross-sell que eu tenho, não pagas. Só que, de facto, o que se percebe é que a tendência dos consumidores vai cada vez mais ser, se eu preciso fazer esta operação, então eu tenho um canal para a fazer que é otimizado para esta experiência. Claro, não quer saber do resto. E por isso é que tu tens modelos de sucesso mas isso como também... o Revolut, que é, ok, eu tenho aqui uma ferramenta, que é exatamente isto, tenho uma ferramenta que se eu mandar para lá dinheiro antes de fazer uma viagem, que é o meu budget da viagem, se eu utilizar este cartão vou pagar tipo 1% do custo ou 2% do custo. That's it. Pronto. E as pessoas têm esse género de sofisticação. Só para terminar isto, porque é que eu acho que o banco virtual ainda não é o banco virtual, e quando eu digo banco, muitas outras coisas, muitas outras funções na sociedade. Porque enquanto sociedade, nós ainda não estamos preparados para viver como seres digitais, ou seja, coisas como a chave móvel digital, como a assinatura com a autenticação online, ainda estão muito incipientes na generalidade da população. Portanto, apesar de eu estar aqui a criticar um bocadinho o processo da digitalização, não há grande alternativa para ele, porque há boa parte da população relevante ainda que não está interessada em ter um banco virtual e que quer fazer o mínimo de operações possíveis no online, mesmo com o Covid. E portanto, há aqui todo este balanço, mas só para dizer que eu esta parte do Digital ID, acho que é um mega tema, na realidade, isto é um mega tema, mas acho que também é uma área em que se vai assistir a bastantes desenvolvimentos no futuro, porque é uma pedra basilar para tudo o que vem para a frente, não é? Portanto, apesar de nós a vermos quase como uma coisa que aparece no fim dos processos, não é, ela é tipo, está mesmo no início. Boa. Aníbal, sim. a tua pergunta, não sei foi curioso teres feito essa pergunta, porque eu acho que vem um bocado aí encadeado. Nós temos trazido vários co-founders e de todos, eu sinto-me um bocado mal, porque eu fui o único que criei uma empresa que não vingou. Mas a questão era que Estás mais à frente por falhar, de todos pelo menos nós, essa parte já sei como é que funciona. Mas lembro-me na altura, quando estava a discutir a forma como íamos nos posicionar no mercado, para assim dizer, com o meu pai, nós quisemos fugir um pouco à questão das startups, porque de facto na altura havia mesmo cogumelos de startups por todo o lado e o que nós sentíamos na altura é que estava super saturada esta questão, nós não nos íamos distinguir por isso mesmo. O que eu te queria perguntar era um pouco por isso que tens falado, era se não sentes que as startups, o João mencionou há bocado, de serem absorvidas por um bem maior, no caso das fintechs, ou seja, se não sentes que as startups têm um posicionamento mais de venda de marketing para atingir aquele posicionamento e serem a determinada altura absorvidos ou vendidos lá está o sonho, foi comprado pela Google, não é? E depois não produzem nada de substancial. Ou seja, acaba por ser uma... A questão é se podem ser adquiridos sem produzir algo substancial. Sou um tipo bastante conservador, se calhar aí fruto um bocadinho da minha formação académica. Para mim qualquer empresa vale pela sua capacidade de produzir valor para os acionistas, não é? E portanto para mim qualquer modelo que viva com base em brand equity, porque alguém pode querer comprar isto, eu tenho dificuldade em comprá-lo. Agora, que eu não compro não quer dizer que não haja outros a comprar, não é? E, portanto, coisas que quiserem ver, usando aqui um exemplo assim, até fora de Portugal e grande, que é para toda a gente perceber o que eu estou a dizer, coisas como a Tesla fazem-me bastante confusão. Faz-me bastante confusão que a Tesla valha o que vale hoje em dia em mercado. E que podemos replicar isso para as startups. Estamos aqui a falar de uma coisa que tem muita dificuldade em monetizar, tem dificuldade em produzir, tem N dores de crescimento, mas está no mercado com um preço que lhe dá tipo 30% da cota de mercado dos carros para justificar esta avaliação. Who knows? Quem sou eu para dizer o contrário? Se tornou a Toyota, que era líder de mercado há mais de 30 anos.
Pronto, epá, mas que vende bilhões, não é? Tem bilhões de receitas, e bilhões de carros e sabe produzir carros. Tipo, não sei se alguma vez foram a fóruns de pessoas que têm Teslas e os Teslas têm problemas do género, puxas o manípulo do carro e veio o manípulo. Tipo, há quanto tempo? Isso não acontece nem nos carros mais baratos de mercado. Esse é um problema que já está resolvido em qualquer car manufacturer há 50 anos. É normal que na Tesla ainda não esteja, porque eles não são car manufacturer, estão a tornar-se. Mas sim, acho que isso é um sinal dos tempos. Nós tivemos aqui um período de muito dinheiro de VC a entrar em muitas ideias, em muitas empresas, de tudo e mais alguma coisa. Em que o KPI, como o João dizia ao início, era utilizadores, massa crítica, etc., não tanto indicadores financeiros. E as empresas, portanto, estrategicamente viraram-se para isso. Tipo, se os incentivos estão para isso, se me disseram, pá, não te preocupes com o teu EBITDA e com o teu bottom line, preocupa-te em ter utilizadores, eles vão fazer o que os acionistas mandam. E eu nisso aí percebo, pá, acho que quem manda nas empresas são os acionistas. Estou de acordo. Problema, temos poucos exits. Claro que existem exits e que é o que aparece publicitado, mas face ao número de deals investidos que tivemos há 7, 8 e 9 anos atrás, há muito poucos exits a acontecerem. E isso vem com um problema. Há um problema do Venture Capital, que é, ele funciona por cohorts, por ciclos. Sim. E, portanto, os Venture Capitals agora têm que sair. Porque não podem ter aquilo nos portfólios. E das três, uma, há exits, e algumas conseguem exits. Há de ser uma pequena percentagem. Há uma outra percentagem que é, em algumas, os fundos terão flexibilidade de transferir aquilo para um novo veículo e aquilo ao passar para um veículo ao lado e eles ficam com a do outro e, portanto, há ali um bocadinho de jogo de troca das cadeiras. A terceira é liquidações. E nós ainda não vimos movimentos massivos disso, mas não me admiraria que 2021, aproveitando o Covid, sendo o ano da ressaca do Covid, que víssemos várias empresas a aproveitarem isso para limpar. E, portanto, diria que já começam a aparecer algumas vão aparecendo. E acho, mas para os mais atentos já começam a aparecer algumas e acho que vais ver isso. Portanto, acho que lá está, no fim do dia, se não geras cash flow, então nesta altura de ciclo também é difícil arranjar esse cash flow, pode ser mais complicado. Claro. Afonso, para terminarmos, já estamos um bocadinho em cima da hora, o nosso Automation Challenge, que é convidar-te a partilhar connosco 3 coisas, um podcast que gostasses de recomendar, não sei se és fã deste modelo, um livro e uma personalidade que acho que seja, ou que valha a pena a nossa audiência seguir. Ok, então pronto, os meus vão ser coisas assim meias técnicas, mas vou começar pela personalidade e um bocadinho contrário ao que eu disse há bocadinho. Peraí, personalidade, acho que... eu estava mesmo a pensar e estava para te interromper e dizer, olha João, acho que pelo menos aqui não vamos ter o Elon Musk, mas como agora estavas a dizer que contrariamente ao que estavas a dizer, eu aposto no Elon Musk. Exatamente, e sabes o que é que eu te vou dizer? Vou-te dizer o Elon Musk, e vou dizer o Elon Musk, mas pelas razões que ninguém diz. Eu acho que o Elon Musk é um case study que, principalmente para pessoas em Portugal, de coisas que eu acho que não funcionam em Portugal. Aquele género de estratégia, aquele género de agressividade não funciona, simplesmente. Tipo, acho que aquilo pode funcionar nos Estados Unidos. Acho que para mim é super interessante seguir o caso pelo quão diferente eu penso dele. Eu acho que nestas coisas nós devemos querer seguir pessoas que pensam de forma diferente de nós e que fazem as coisas de maneira... Eu nunca faria nada como o Elon Musk faz e portanto, forço-me a mim mesmo a seguir e a tentar perceber, porque na realidade ele tem uma empresa que vale bilhões de dólares e arranja sempre funding para os seus projetos, mas eu nunca faria nada disso assim e portanto não... tenho que me forçar a mim mesmo para seguir e para perceber o que ele
para perceber o que ele faz. Em termos de podcast, vocês vão me desculpar, eu posso fazer publicidade ao meu próprio, Claro. ao Já é meu o próprio, segundo aqui na ao meu nossa próprio amostra. podcast. Exato. Boa. Chama-se 30 por uma linha, é um podcast que eu tenho com Bom 30, nome, porque somos três tipos de 30 anos a discutir cenas. Portanto, basicamente a discutir Ok. cenas. E em termos de livros, tenho diz. Diz-me só uma coisa, Afonso. O último episódio, quem O falaram último de quê? episódio, Lembras-te? falámos sobre o Orçamento de Estado sobre o Orçamento de Estado, sim. Foi basicamente sobre isso. Falamos de temas de sociedade em geral. Olha, temos aí o Digital ID está à porta, já temos esse episódio feito, portanto esse vai ser um dos que vamos falar. Voto eletrónico, esse género de coisas assim. Meias nerdy, estás a ver? Tipo assim, meias nerdy. Livro. Uma coisa que a mim e que casa um bocadinho com isto que falámos hoje sobre as startups, e há um livro que eu pelo menos acho super interessante, mas again, aqui com o meu nerd alert, chama-se Capitalism Without Capital. Ok? E basicamente é um livro sobre que faz o address de um problema que todas as empresas que investem em tecnologia, acho que na Doc Digitizer devem sentir isso também, que é o facto de os investimentos em IT não são capitalizáveis. Portanto, nós não conseguimos temos uma data de coisas que são custos, que estamos a pagar salários, estamos a pagar o R&D, são salários de pessoas e, portanto, nós não podemos pôr isso no balanço da empresa como capital, como ativos intangíveis. E isto é um dos maiores problemas. Há quem seja criativo e consiga sim, pôr. mas Eu depois dou-te os exemplos sim, off mas the record. é tough. Não é, imagina, a Farfetch é uma das coisas que eles mais se queixam. É exatamente isso. O nosso maior custo é R&D. Claro que tu consegues fazer uns trabalhos especializados, etc. Mas é para percentagem só, nunca é para o grosso da coisa. E é muito interessante. Desculpa interromper-te, por isso é que eles também estão a vender o R&D deles, ou seja, eles já não estão a trabalhar só para o marketplace deles, estão a trabalhar... Pois, por isso é que queres monetizar. Exato. Pronto. Mas o livro é muito interessante porque faz uma reflexão super crítica sobre a forma como nós medimos GDP, a forma como nós fazemos contabilidade, seja para microempresas, seja para grandes empresas, que está desenhada. Isto são regras que acabaram por ser desenhadas no início do século XX, ou pensadas no início do século XX, quando tínhamos uma economia industrial. E a economia mudou completamente para uma economia de serviços, para uma economia de tech, em que a maior parte do investimento não é feita em ativos tangíveis, é feita em ativos intangíveis. E o livro é muito interessante nesta perspectiva de será que estamos a medir bem a criação de riqueza hoje em dia? Tipo, estamos a medir bem estas coisas ou não? Ou há aqui qualquer coisa que nos está a escapar? E, portanto, é um livro super interessante, chama-se Capitalism Without Capital, e que eu recomendo a pessoas que se interessam sobre estes temas de tech e de como é que se financia o investimento tech, porque isto tem enormes impactos para a forma como as empresas de tech se conseguem financiar no fim do dia. E tem tudo a ver também com a observação que fizeste, agora vou ser mauzinho, da própria Tesla, que é como é que critérios é que usamos para considerar uma avaliação de uma empresa, que critérios é que usamos para perceber se a avaliação da empresa reflete, Exatamente, ou o valor de mercado da empresa reflete ou não exatamente, o valor intrínseco da própria empresa. Exatamente. E isso é interessantíssimo e acho atenção, muito fixe só o esse livro. último caveat aí sobre isso é eu nunca discuto preços dos ativos. Para mim os preços estão sempre certos, porque o preço para estar lá é porque houve uma pessoa a vender e outra a comprar. O preço está sempre certo. Agora, o valor do ativo depende de pessoa para pessoa. E pronto, cada um tem a sua. Agora o preço, eu posso concordar com ele ou não, mas ele está sempre certo, porque houve um tipo a comprar e outro a vender, e portanto aquilo houve uma transação. Portanto, se há dois lados, tenho que acreditar que o preço está certo. João, antes de fechares, só rapidamente, Afonso, um pitch elevator, só porque eu queria que ficasse claro, até se as pessoas quiserem experimentar.
A Race, se tu quiseres, da perspectiva de investidor, tu quiseres investir, vocês têm uma aplicação, como é que funciona? É uma app móvel? É um... Não, não, há a aplicação, mas tens sempre que começar pelo website. Ok. Portanto, para um investidor que quer experimentar a Raise, tem que ir ao nosso website, criar uma conta, transferir 20 euros e pronto. E explorar um bocadinho e perceber como é que... E começar a ganhar dinheiro e começar a ver como é que funciona. Se quer ganhar 10% ao mês, pá, não é para ele. Não, se não é esse o produto. Boa. Ok. Afonso, obrigado por esta conversa e para todos os ouvintes, muito obrigado por terem assistido a este episódio e mais uma vez subscrevam o nosso canal e ouçam os restantes episódios que já estão disponíveis no Spotify, Apple e Google Podcasts. Muito obrigado.